Fala, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje o nosso assunto é termoquímica. Nossa aula, assim como as outras, vai ser dividida em três. E em um quarto momento a gente vai resolver dois exercícios aí simples, mas de revisão, tá? O nosso primeiro assunto, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma introdução ao assunto de termoquímica. Então a gente precisa entender alguns conceitos como calor e temperatura. Aqui eu coloquei só o calor porque é o que a gente vai trabalhar. Mas a gente tem que entender essa diferença entre calor e temperatura. A gente já viu isso em outras aulas, comigo e com outros professores também. Vocês viram que as moléculas não são estáticas, tá? Vamos supor que isso aqui é uma molécula de água e ela não é estática, ela se agita. E quanto mais ela se agita, maior é a temperatura. Por quê? O que é a temperatura? Temperatura é o grau de agitação de uma molécula. A temperatura mede o grau de agitação. Então, se eu tenho uma molécula aqui que ela se agita pouquinho, a temperatura é baixa. Mas se ela agita bastante, eu tenho uma molécula com uma temperatura alta. Isso é diferente de calor. Calor é energia térmica em movimento, tá? Como está dizendo aqui no texto. Bem, se eu tenho aqui um corpo A e um corpo B, e o corpo A está com uma maior temperatura, um maior grau de agitação do que o corpo B, e aí eu encosto esses dois corpos, o corpo A vai passar calor para o corpo B, tá? Isso é calor, é essa energia que passa de um corpo para o outro. Um exemplo prático que a gente tem aí é coca com gelo. A coca ela está numa temperatura superior do que o gelo. Tá? O gelo está ali em volta de 0 graus, a menos 4. Tá? É a temperatura que a água fica em estado sólido. Então a gente tem ali um refrigerante, uma coca com uma temperatura aí de 10 graus, tá? Vamos supor assim, 10 graus. Aqui está a coca e aqui está o gelo. A coca tem 10 graus, o gelo está com menos 1. Quando eu coloco o gelo e a coca em contato, o corpo com maior temperatura passa calor para o gelo, tá? Que é a coca. Como a coca está com 10 graus e o gelo menos 1, ele vai passar uma energia térmica, o gelo vai começar a derreter. Esse calor, tá? Essa energia térmica que passa é chamada de calor. Como o corpo mais quente está perdendo temperatura, ele vai diminuindo, por isso que a coca fica mais gelada e no ponto ideal para a gente beber. Tá? Essa é a diferença. Quando eu tenho dois corpos com a mesma temperatura, aqui eu tenho 10 graus e aqui eu tenho 10 graus, e eu encosto esses dois, não há transferência de energia térmica. Então, eu não tenho calor, tá? Então, vamos recapitular. Calor é energia térmica em movimento. E como que a gente mede isso? A unidade de medida é a caloria, tá? A gente, siga um mouse aqui, que eu vou ler isso para vocês entenderem. Ó. Unidade de medida do calor. Uma unidade é a caloria, que equivale à quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Outra unidade de energia utilizada pelo Sistema Internacional é o Joule. E uma caloria equivale a 4,8 joules. Bem, o que uma caloria quer dizer? É a unidade de medida de calor, e é o seguinte, se eu pego 1 grama de água, e aí eu quero aquecer em 1 grau aquela água, tá? Ela está em 10 graus e eu quero passar ela para 11. Eu preciso de uma caloria para fazer isso, tá? Então, essa é a medida. É a medida para elevar 1 grama de caloria, é a medida para elevar 1 grama de água a 1 grau Celsius, tá? E também existe o joule, e 1 joule corresponde a 4,8, uma caloria corresponde a 4,18 joules, tá? Isso aqui vocês têm que decorar, vocês têm que ter esse valor guardado na cabeça de vocês, porque existem vários exercícios que, por exemplo, eles vão te dar os dados em calorias e vai te perguntar a resposta em joule, ou vice-versa. E isso é um baita de um peguinha, isso é super comum em exercícios, em vestibular, e é o que faz o aluno errar, tá? Às vezes ele te dá o exercício lá em caloria e te pede a resposta em joule, e você faz tudo em caloria, chega na hora de marcar a alternativa, olha lá e tem alternativa,
Porém, está errado, ele não te pediu em caloria, te pediu em joule. Então, vocês têm que decorar esse valor aqui. É ruim falar que vocês têm que decorarem, é legal a gente entender os assuntos e não decorar, mas esse aqui é um valor que tem, tá? Porque nem todo vestibular te oferece esse dado aqui. Então, vocês têm que entender que uma caloria equivale a 4,18 joules, que é outro sistema de unidade para medida de calor. Bem, a gente acaba essa introdução, a gente entendeu aí o que é temperatura, o que é calor e qual a unidade de medida do calor, que é a caloria ou joule, e a gente vai para entalpia, que também é uma introdução, a gente vai ver aqui os métodos e o que é uma entalpia e como que é as reações, tá? Entalpia, vamos ler aqui, que é uma grandeza expressa em joule ou caloria, que foi o que a gente acabou de falar, que informa a quantidade de energia desse sistema que poderá ser transformada em calor. No entanto, o que se costuma determinar é a variação de entalpia, que a gente representa por ΔH. Vocês sabem aí que delta sempre representa variação, e o H aqui representa a entalpia, tá? Que é o que a gente está aprendendo agora e que está escrito aqui, ó. Então, toda vez que vocês virem um ΔH, como está aqui na imagem, quer dizer que é variação de entalpia, tá? E bem, vamos ver aí, vamos resumir o que é entalpia. Eu tenho um sistema, eu tenho uma reação, então eu tenho aqui reagente e produtos. Entalpia é, por exemplo, eu tenho aqui os reagentes e toda essa energia dos reagentes ela é capaz de se transformar em calor. Então, eu tenho aqui o reagente, ele pode perder energia em forma de calor, né? Transferir energia térmica em forma de calor para um segundo corpo. E isso é entalpia, a quantidade de energia que ele tem que é possível ser transferida. Só que a gente não costuma medir a entalpia, a gente costuma medir a variação de entalpia, tá? E a variação de entalpia a gente pode ser representada aqui algebricamente por essas duas equações aqui, que são a mesma coisa, tá? Ó, variação de entalpia ou variação de qualquer coisa, vamos lá, variação de qualquer coisa é sempre o produto final pelo inicial, tá? Se vocês já viram na matemática, em outras coisas da química e também vocês já viram em física também, variação de espaço, por exemplo, e aqui não é diferente. Então, variação de entalpia vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. E o que é a final e o que é a inicial? Bem, eu tenho uma reação, que é o que está escrito aqui. Eu tenho reagentes que se transformam em produtos. Os reagentes é o que eu tenho inicialmente. Então, isso aqui é inicial. E no final, eu tenho os produtos. Então, isso aqui é final. Logo, a variação de entalpia, a gente vai fazer a diferença do final menos o inicial. Assim, produtos menos reagentes. Ó. A variação de entalpia, vou riscar aqui para vocês, apesar que eu sei que você já entendeu, a variação de entalpia é produtos menos reagentes. Só que a gente vai entender depois, a gente vai ter vários exercícios aqui que é só para cálculos de entalpia, tá? E aí vai existir algumas variações do modo e da fórmula para a gente calcular a entalpia, tá? Então não precisem aqui ficarem tão apegados a esse cálculo. É melhor entender o que significa entalpia, porque mais para frente nessa mesma aula a gente vai ver todos os tipos de cálculo de entalpia que a gente pode realizar, tá bom? Então vamos lá. A gente vai entender agora o que é uma reação endotérmica e o que é uma reação exotérmica. A gente tem uma reação aqui, ó, considere a reação A mais B, que vira C mais D, tá? Então isso aqui é os reagentes. O que eu vou fazer aqui com X é os reagentes. E o que eu vou fazer aqui com Y é os produtos. Então, vocês viram aqui que isso aqui é o reagente e isso aqui é os produtos. E aí, a gente pode classificar todas as reações como endotérmica ou exotérmica. Endotérmica, endo, se vocês forem procurar no dicionário, quer dizer para dentro, ganho. E térmica, de temperatura, tá? De calor. Então, quer dizer que ganha calor.
Então, uma reação endotérmica é aquela que precisa receber calor. Reações exotérmicas são aquelas que perdem calor. Tá bom? Então, voltando ao exemplo da coca e do gelo, tá? Óbvio que não são reações ali em si, mas a gente vai classificar uma como endotérmica e outra como exotérmica. A coca, ela perde calor para o gelo. Se ela perde, ela é exotérmica, porque ela libera. Como o gelo recebe calor, ele é um endotérmico, porque ele recebe energia, tá? Ele recebe energia térmica, ele recebe calor, tá bom? Acho que vocês já conseguiram entender qual é a diferença entre endotérmica e exotérmica. Exo quer dizer para fora e endo para dentro. E aí a gente vai analisar aqui, em primeira mão, uma reação endotérmica, a gente vai ver aqui como representar o gráfico, situações, cálculo, e depois a gente vai falar sobre a exotérmica, tá? Na reação endotérmica, a gente tem aqui, ó, que o produto tem uma entalpia maior do que os reagentes, tá? O que isso quer dizer? Que os produtos, eles têm uma energia. Desculpem pela notificação aqui, tá, gente? Bem, eu estava falando aqui que os produtos têm uma energia, têm uma entalpia maior do que a entalpia dos reagentes. Então, isso aqui quer dizer que o Y ele é maior do que o X, tá? Os produtos são maiores do que os reagentes, tá? E a gente pode representar a reação química de vários jeitos. A gente pode representar aqui, por exemplo, A mais B mais calor igual a C mais D, tá? Então a gente vai colocar os reagentes aqui com um calor que vai ser igual aos produtos. Pode parecer um pouco confuso, mas na hora que a gente for aqui para o gráfico, vai ficar mais fácil, tá? Vou mudar o meu mouse aqui para vocês conseguirem acompanhar. Olha, A mais B mais calor é igual a C mais D. Então, os reagentes mais calor é igual aos produtos. E a gente pode representar também a equação, tá? Que é a mesma que está aqui, mais aquela variação de entalpia, que é o que a gente vai calcular aqui também. Mostrando que, lembrando que, na verdade, que a gente falou que a unidade medida é caloria, tá? Então aqui a gente tem quilocal, que quer dizer que são 1000 calorias, por mol. Então, para cada mol aqui dessa equação, dessa reação, a gente tem uma variação de entalpia. E aqui a gente tem um exemplo, que é um hidrogênio reagindo com um iodo e formando aqui 2 mols, tá? E a gente tem que essa temperatura não, perdão. E a gente tem aqui que a variação de entalpia é mais 25,96 kcal/mol, tá? A gente pode representar assim, ou então a gente pode colocar essa variação aqui, esse calor aqui, tá? Junto com os reagentes. Por que a gente vai colocar junto? Vamos entender o gráfico, e aí eu acredito que fica tudo mais fácil de visualizar. Bem, esse aqui é o gráfico de uma equação, de uma reação, perdão, tá, gente? Quando eu falar equação, eu estou falando de reação. É que às vezes eu troco bastante. Olha, a gente tem aqui uma entalpia dos reagentes. Ó, aqui a gente tem um caminho da reação e aqui a gente tem entalpia. Entalpia dos reagentes e entalpia dos produtos. Então, a gente tem aqui os reagentes com entalpia que tem um valor de 10. E aí, essa entalpia, aí aqui a gente está falando de calorias, tá? 10 calorias. Essa entalpia dos reagentes está aqui. Acontece ali, eles reagem entre si, formam os produtos e agora ela tem uma entalpia de 20 calorias. O que quer dizer? Que ela ganhou calor, então ela recebeu, endo, tá? Então essa reação ela recebeu calor para poder ficar com uma caloria maior, uma entalpia maior. Bem, se eu venho aqui, eu vou trocar o meu mouse e vocês me perdoem pela minha falta de habilidade, mas aqui é os reagentes. A mais B. E aqui é C
mais D. Bem, se vocês analisarem direitinho, vocês vão ver que para isso aqui, tá? Para os reagentes ser igual aos produtos, eu preciso de um calor aqui, eu preciso adicionar calor. Quando eu adiciono calor aqui, eu subo esse gráfico, eu subo isso aqui para cá, para poder ficar igual. Então, eu vou adicionar calor aqui, e aí quando eu adiciono calor, é difícil, viu, escrever com o mouse. Quando eu adiciono calor, tá? Quando eu transfiro energia para cá, isso aqui sobe e fica aqui, ó, com 20 calorias. Por isso que eu venho aqui e coloco o calor aqui, tá bom? Por isso que eu coloco o calor ali. E aí a gente pode calcular também a variação de entalpia, se a gente tiver só um gráfico. Esse aqui é um gráfico, obviamente, de uma reação endotérmica, então ele aumentou, e a gente calcula final menos inicial, tá? Então aqui eu tenho a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A gente acabou de ver isso no slide anterior. A entalpia dos produtos, eu venho aqui e olho, é 20, menos a entalpia dos reagentes, que é 10. 20 menos 10, 10. Esse valor aqui é positivo. Eu não coloquei aqui, mas é calorias, tá? Ou joule, que é para poder deixar aí vocês entenderem que existem essas duas unidades. E aí, isso aqui é um valor positivo. Se vocês olharem... Opa, perdi meu mouse, achei. Se vocês olharem aqui, está com valor positivo, aqui está positivo, porque uma reação endotérmica, ela recebe, se ela recebe, positivo, tá? Então, vamos recapitular tudo aqui, que a gente já parte para a reação exotérmica. Esse aqui é o gráfico. Esse aqui é o gráfico de uma reação endotérmica. Endotérmica quer dizer para dentro, receber. Então, ela recebe calor. Se ela recebe calor, a gente tem que os reagentes têm uma entalpia menor do que a dos produtos, tá? Então, produtos têm uma entalpia maior do que as dos reagentes. Ela sempre vai ter sinal positivo. Se é endotérmica, é sinal positivo. A variação de entalpia é positiva. E a gente pode definir ela assim como A mais B mais calor. Ou a gente vem aqui e coloca na frente da reação variação de entalpia igual a mais calorias, tá? O joule. Tá? Recapitulamos tudo. Recebe calor, sinal positivo, produtos maior do que a entalpia dos produtos maior do que os reagentes, e é isso. O gráfico aqui também, se vocês esquecerem, geralmente fica guardado na nossa cabeça, mas se vocês esquecerem, é só vocês analisarem que não tem erro, tá? E aí a gente parte agora para uma reação exotérmica. Exotérmica é o contrário da reação endotérmica. Ela perde calor, tá? A exotérmica ela perde, tá? A coca perde calor para o gelo, então seria ali a coca. Bem, e aí tudo é o contrário. Como eu falei, se ela é o contrário, porque ela perde calor e a endotérmica recebe, aqui tudo vai ser o contrário, tá? Então, a gente tem aqui que os produtos, tá? Ele tem uma entalpia menor do que a dos reagentes. Então, a gente tem aqui os reagentes e aqui a gente tem os produtos. Aqui a caloria, que é a entalpia dos reagentes, vai ser maior do que a dos produtos, que é o que está escrito aqui, que é o que está escrito aqui também, tá? A gente tem a mesma reação, só que agora a gente vai representar ela diferente. Se eu coloquei um calor aqui, se eu adicionei um calor junto aos reagentes, na endotérmica, na exotérmica é o contrário. Sendo assim, eu vou colocar ela junto aos produtos, tá? A gente também pode representar a equação e vir cá na frente colocar variação de entalpia igual a x calorias, tá? Só que aí o sinal não é positivo, porque se eu perco energia, se eu estou perdendo energia, isso não é uma coisa positiva, isso é uma coisa negativa, tá? Então, o valor é negativo aqui também.
Então, endotérmica sempre vai ser positiva e exotérmica vai ser sempre negativa. Aqui a gente tem uma reação qualquer, né? Uma reação de combustão, que a gente vai falar mais para frente o que é uma reação de combustão, e ela tem aqui uma variação de entalpia negativa, logo ela é exotérmica. A gente vai analisar o gráfico aqui, mesma coisa que a gente fez com as reações endotérmicas, e a gente vai analisar aqui o gráfico agora para poder entender o que eu rabisquei aqui, tá bom? Então vamos lá. Bem, a gente tem aqui os reagentes, tá? A entalpia dos reagentes. O gráfico é igual a entalpia e o caminho da reação. Então aqui a gente tem a entalpia dos reagentes. Eles reagem, obviamente, entre si, tá? Caminham aqui e fazem os produtos. Os produtos têm uma entalpia agora de 10 calorias, enquanto os reagentes têm uma entalpia de 20 calorias, tá? Entenderam? Que agora a entalpia dos reagentes, que é A mais B, e aqui a gente tem os produtos, que é C mais D, tá? Então eu vou ter que colocar aqui agora... Opa, gente, eu perdi meu mouse. Achei. Então eu vou ter que adicionar aqui um calor, tá? Vou colocar aqui calor como X, só para não demorar tanto para escrever como eu demorei na endotérmica. Então eu tenho que adicionar um calor aqui para esse gráfico aqui, para essa linha, alcançar aqui, tá vendo? Quando eu coloco esse calor aqui junto aos reagentes, eu consigo falar que aqui é igual a aqui, ó. Tá bom? Por isso que eu coloco o calor que eu estou rabiscando aqui junto com os produtos dessa vez e não junto com os reagentes. E aí eu vou fazer agora o cálculo da variação de entalpia. Vocês sabem que a entalpia é produto menos o reagente, então final menos inicial. Qual que é o nosso final aqui? O nosso final é 10, tá bom? E o nosso inicial, que é o reagente, é 20. Então, a gente tem aqui 10 menos 20, que é igual a menos 10. Menos, porque é o que eu falei. Como a gente está perdendo calor, não é uma coisa boa, é ruim, é negativo, logo eu tenho uma variação de entalpia aí com um valor negativo. Aqui poderia ser calorias ou joules, tá? Então vamos lá, vamos voltar e vamos recapitular assim como que a gente fez com a endotérmica. Reações exotérmicas, exo, perca. Então a gente perde calorias, a gente perde temperatura ali, a gente perde calor. A gente diminui a temperatura, tá? Bem, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, tá? A entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. A gente pode representar por aqui com o calor junto aos produtos, ou a gente pode colocar a reação e a variação de entalpia na frente, sendo que variação de entalpia é igual a menos quilocal, tá? Não é positivo. Aqui a gente tem o gráfico, que é como eu falei para vocês. Fica bem guardado na cabeça, só que às vezes a gente pode esquecer, mas é só analisar que a gente vai entender. Que a gente tem os reagentes com entalpia maior do que a entalpia dos produtos, e ele perde energia. Se ele perde caloria aqui, energia térmica, ele é uma reação exotérmica. É só eu fazer o cálculo que eu vou ver que o resultado é igual a menos. Se é menos, é exotérmica, tá? Então, é isso. Então, entenderam o que é uma reação endotérmica e o que é uma reação exotérmica. Cai muito isso no Enem, muito também. Acredito que não caia mais do que estequiometria, mas é um assunto que cai muito porque consegue envolver bastante a física também, tá? Então, quando vocês forem estudar termofísica, acaba que vai englobar muito dos conceitos que a gente vê aqui. Para quem for fazer algum curso de saúde, que é, por exemplo, eu faço medicina, então eu posso falar disso, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter que utilizar isso aqui também. Processos fisiológicos utilizam isso. Como diminuir a temperatura do corpo, como manter ela constante ali em 36, se eu tenho uma febre, como diminuir, se eu faço um exercício e aí eu vou suar,
E aí esse suor, eu vou explicar aqui para vocês. Você sua e aí a água que está aqui, por exemplo, no rosto, ela vai puxar o calor do seu corpo, porque ela está com uma temperatura menor do que a temperatura do seu corpo. Então, a gente tem energia térmica passando do seu corpo para a água, né, para o suor, e aí o seu corpo perde temperatura, diminuindo, perde calor, diminuindo a temperatura do seu corpo, tá? Isso é um processo fisiológico, mais para frente, cai questões assim no Enem, cai, por exemplo, é a mesma coisa que acontece em filtros de barro, tá? Que eles ficam, que eles são porosos e aí tem aquela aguinha em volta do filtro de barro, ela perde temperatura, por isso que a água dentro do filtro fica gelada. É o mesmo exemplo, tá? E caem muitas questões assim, envolvendo fisiologia, envolvendo física. É um conceito que consegue envolver aí várias matérias. Do mesmo jeito que a engenharia vai utilizar isso com dilatação e demais assuntos, tá? Outros cursos aí também que vai muito além do que eu sei. Não tenho propriedade para falar dos outros cursos porque eu não curso, tá, gente? Enfim, como eu estou falando, é um assunto importante que vocês precisam entender. Gastei um tempinho da aula aqui para poder dar esse exemplo, para poder falar isso para vocês, porque eu acredito que é importante. E aí agora a gente vai falar sobre reação de combustão. Reação de combustão é uma reação exotérmica. Então a gente tem as reações endotérmicas, as reações exotérmicas. E dentro das reações exotérmicas, a gente tem as reações de combustão. No exemplo anterior aqui, ó, isso aqui é uma reação de combustão completa, tá? Por isso que eu coloquei aqui, é um tipo de reação exotérmica. E a gente vai entender agora o que é essa reação de combustão. Reação de combustão é toda reação que tem um comburente e um combustível, tá? Combustível e comburente. Sempre vai ter isso, tá? Bem, a gente tem aqui reações de combustão completa e reação de combustão incompleta. A gente tem esses dois tipos de reações. O que é um comburente e o que é um combustível? O combustível aqui a gente vai aprender vendo as reações e o comburente também, tá? Então não fiquem aí com pressa de aprender. Calma, calma. Olha, combustão completa são aquelas que formam, além dos resíduos, o dióxido de carbono. Uma reação de combustão, ela tem um comburente, um combustível e que vai formar aqui, como ela é completa, dióxido de carbono e resíduos, no caso aqui, água. Então vamos rabiscar aqui que vocês vão conseguir entender melhor. A gente tem aqui, tá, um comburente. O que é um comburente? Aquilo que vai dar a energia para a reação exotérmica acontecer, tá? É aquilo que vai transferir a energia. O combustível, nas reações que a gente trabalha, vai ser sempre o oxigênio, tá? E aí, sempre vai ser o oxigênio aqui, o combustível, e aqui a gente vai ter o comburente, e aí vai formar dióxido de carbono. Quando eu formo dióxido de carbono e mais algum resíduo, que no caso aqui é a água, eu tenho uma reação completa. Quando é completa, é porque eu tinha oxigênio suficiente para formar aqui dióxido de carbono, tá? Então eu tinha oxigênio suficiente para formar aqui, ó, dióxido de carbono. E como eu falei, é uma reação exotérmica, portanto ela tem uma variação de entalpia negativa, tá? Isso é uma reação de combustão completa. Reação de combustão incompleta é aquela que está aqui, ó, reação de combustão, são aquelas que formam, além dos resíduos, monóxido de carbono. Então, essa é a diferença entre uma reação de combustão completa e uma reação de combustão incompleta. A questão é o seguinte, eu tenho aqui o comburente, que é aquele que vai fornecer energia, eu tenho aqui o combustível, que é o oxigênio, e eu vou formar aqui, além da água, o monóxido de carbono. Quando eu formo monóxido de carbono? Quando eu não tenho oxigênio suficiente para poder fazer um dióxido de carbono, tá?
Por isso que eu tenho aqui monóxido. Eu não tive oxigênio suficiente para 2 oxigênios se ligarem a uma molécula de a um elemento de carbono. Então eu não tinha 2 oxigênios para se ligar no carbono. Eu tinha apenas um, não foi suficiente, tá? Diante da reação por inteiro, tá? É óbvio que eu tenho mais de um oxigênio ali, mas para poder formar ali os produtos eu não tinha suficiente para formar o dióxido. Quando eu tenho suficiente e formo dióxido, é combustão completa. Eu formei a molécula completa, tá? Quando eu tenho, isso falando entre aspas, quando eu não consigo formar por completo, eu tenho uma combustão incompleta. Então eu formo monóxido de carbono. Assim como a reação de combustão completa, ela é uma reação exotérmica, porque ela é uma reação de combustão, então ela tem aí uma variação de entalpia negativa. Reação de combustão aí a gente tem várias no dia a dia, tá? Se vocês forem acender uma churrasqueira, se vocês olharem alguém acender uma churrasqueira, aquilo ali, o fogo ali queimando, obviamente, é uma reação de combustão. Vocês podem ver que às vezes as pessoas abanam ali as chamas quando está começando a acender, que é para poder pegar fogo mais rápido, que é para pegar fogo suficiente, porque para poder queimar ali, a gente precisa de oxigênio. Então a gente tem o carvão, que vai ser o comburente, e a gente tem o oxigênio, que vai ser o combustível. Se não tiver oxigênio, a reação não vai acontecer, tá? Se vocês acenderem um fósforo e tamparem um fósforo com um copo, por exemplo, e não deixar nenhum vão que não entre ar ali, não vai acontecer a reação, tá? A combustão vai parar. Vocês podem procurar no YouTube, existem vários exemplos, vários experimentos que mostram isso para vocês, que sem oxigênio a reação de combustão não vai acontecer, né? Então é isso. Então, recapitulando, a reação de combustão é aquela que a reação de combustão é uma reação exotérmica e a gente tem a reação de combustão completa e incompleta. A completa é aquela que forma, além dos resíduos, o dióxido de carbono. Como ela é uma reação exotérmica, ela tem variação de entalpia negativa. A combustão incompleta é aquela que forma, além dos resíduos, o monóxido de carbono. Ela tem variação de entalpia negativa, sendo assim, ela é uma reação exotérmica. Lembrando, todas as reações de combustão são exotérmicas. Elas liberam energia, tá? Energia térmica. E aí a gente acaba aqui a parte de entalpia e vai para cálculo. Meu Deus do céu! Fala galera, beleza com vocês? Seguinte, estava aqui editando, percebi que está muito grande a nossa aula, então o que eu fiz? Fiz essa pausa dramática que é para poder dividir a aula em duas. A gente termina aqui a primeira parte e a segunda a gente começa em cálculo, beleza? Então é nóis, valeu, falou!